Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje eu tô aqui para trazer mais uma lista de filmes sobre guerras, porque aquela lista fez um certo sucesso, eu gostei muito de fazer, então eu vou repetir aqui. Só que dessa vez eu vou falar sobre a Guerra do Vietnã. Então vem comigo, eu vou fazer da mesma forma, vai ser numa certa ordem cronológica, então vambora, vem comigo e vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Bom, o primeiro filme não é um filme. O primeiro lugar dessa lista que faz você entender da onde surgiu a Guerra do Vietnã é uma série do Netflix chamada The Vietnam War, que vai falar sobre a Guerra do Vietnã. Ela vai explicar de onde surgiu a Guerra do Vietnã e vai falar de muitas coisas que a gente pouco sabe, como por exemplo que a Guerra do Vietnã começou com os franceses e não com os americanos. Os americanos só foram entrar no meio da guerra e foram se meter nela por questões muito questionáveis. Por questões questionáveis é ótimo, maravilhoso, sensacional, mas enfim, é uma guerra que teve início com os franceses que queriam dominar aquela área, e essa série vai explicar o porquê dos franceses quererem dominar aquela área, aquele território, e porquê os vietnamitas, que depois viriam a ser chamados de Vietcongs, os guerreiros, né, do Vietnã, viriam a ser chamados de Vietcongs, lutaram contra isso. Por que eles lutaram contra esse domínio dos franceses? É muito interessante essa série. Para quem gosta de guerra, para quem gosta de história, vale muito a pena acompanhar. Enfim, é muito interessante essa série porque ela vai mostrar todos os aspectos da Guerra do Vietnã, desde a aceitação do povo até a forma como os governos vão lidar com isso. Enfim, vale muito a pena você assistir a série porque você vai entender toda a Guerra do Vietnã e tudo o que está por trás dessa Guerra do Vietnã. Eu acho que ela é um resumão de todos esses outros filmes que eu vou trazer. Mas, para falar em ordem cronológica, ela mostra o princípio, o início. Os 3 primeiros episódios dela são muito bons, assim, para você entender o porquê naquela Guerra do Vietnã, o que rolou, por que rolou uma divisão entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, o que aconteceu, enfim, é muito interessante. Vale muito a pena. Se você gosta de documentário, se você gosta de história, vale muito a pena você assistir a essa série The Vietnam War na Netflix. It was fought in the north and in the south, in the air and on the ground. It was fought in the White House and in the halls of Congress. Bom, agora vamos para a segunda posição e é o nosso primeiro filme, que é Nascido para Matar. Um filme que eu adoro, que é dirigido pelo Kubrick, que é um filme sensacional, que conta a história de um sargento, eu não sei qual é a patente dele, mas eu acho que ele é um sargento, coronel, sei lá, que ele treina os soldados de uma forma muito rígida e forte, que chega até a ser, em alguns momentos, a forma como o Kubrick expressa, chega a ser, em alguns momentos, até meio aterrorizante, assim. Ainda mais falando de Kubrick, a forma como ele expressa, como ele mostra isso, é muito interessante o filme. Então ele conta essa história desse coronel que treina eles para irem para uma guerra, e quando eles chegam lá, eles se deparam com os horrores da Guerra do Vietnã, que foi, para os americanos, uma guerra muito assustadora, que eles não estavam habituados àquilo e tomaram uma coça dos nativos, dos Vietcongs, enfim. Mas o legal de Nascido para Matar é o retrato, né, dos jovens que chegam ali sem entender muito bem por que estão ali, que foram meio que obrigados a estarem ali e são treinados de uma forma muito forte, muito brusca, por um coronel que exige demais deles, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, vale aí a recomendação de Nascido para Matar, que é um filme sensacional. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. You will not like me, but the more you hate me, the more you will learn. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. O
O próximo filme da nossa lista é Apocalipse Now, que é um dos filmes mais controversos da história, que é um filme que quase não aconteceu. Tem um vídeo do meu amigo Gustavo Cruz que ele fala sobre esse filme e por que esse filme quase não aconteceu. Eu vou botar aqui no link na descrição, vai lá, assiste, porque vale muito a pena você assistir a esse vídeo do Gustavo, para você entender por que esse filme quase não aconteceu, quais foram os problemas na produção. Apocalipse Now conta a história de um capitão que recebe a missão de ir atrás de um coronel. Esse coronel é feito pelo Marlon Brando, que aparentemente enlouqueceu e se refugiou lá no Camboja. E com isso, lá no Camboja, onde ele se refugiou, ele comanda um exército de fanáticos. O filme é dirigido pelo Coppola e ele é sensacional. É uma aula de cinema. Vale muito a pena você ver. E você também ver os bastidores do filme. Por que esse filme quase não aconteceu? O que rolou nos bastidores do filme? Enfim, vale muito a pena você assistir a esse filme, porque é um filme que faz você entender um pouco do que as pessoas passaram ali na Guerra do Vietnã. I'd been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me one. Nobody'd ever gone on a mission like it before. And when it was over, I'd never want another. Bom, o próximo filme da lista é um dos meus filmes favoritos da vida. É o Bom Dia Vietnã, ou Good Morning Vietnam. O filme conta a história de um DJ que é contratado pelo exército americano para ir até o Vietnã e lá ele comandar a rádio da base militar, onde ele vai dar as notícias do que está acontecendo na guerra. Só que ele é interpretado pelo Robin Williams. Então ele faz tudo de uma forma um pouco diferente, um pouco mais animadora. O filme é muito bonito. O Robin Williams ele acaba conhecendo um pouco mais da cultura do Vietnã e é muito legal o filme por conta disso, porque ele se passa ali no meio da guerra, né? Eu acho que ele é mais do meio para o final da guerra e ele mostra ali um pouco daqueles soldados já cansados daquele combate, cansados daquela luta, precisando de motivação, precisando de algum tipo de entretenimento diferente, e o personagem do Robin Williams traz isso de uma forma linda e brilhante. É muito legal a forma como ele faz isso, e dizem, né, que toda vez que ele entrava no estúdio do rádio, ele fazia tudo de improviso. Ele não tinha nenhum texto ali naquele momento. Então é sensacional você ver o filme e você ver que o Robin Williams fazia aquilo de improviso na hora. Então fica a dica aí para Good Morning Vietnam, ou Bom Dia Vietnã. Picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's entered the demilitarized zone. Good morning, Vietnam! Wow! I feel good. Time to rocket from the Delta to the DMZ. It's 0600. What's the O stand for? Oh my God. O quinto e último filme da nossa lista é The Post, A Guerra Secreta. O filme conta a história do jornal The Washington Post, que desafiou o governo publicando documentos secretos que mostravam que a Guerra do Vietnã não era muito bem aquilo que o governo estava passando para o povo americano, que o governo escondia algumas coisas do povo e que alguns combates não precisavam ser travados. Esse é o caso do The Washington Post, é um caso real, baseado em fatos reais, que vai dar depois no caso do Watergate, né? Esse é o caso que vem antes do vazamento de documentos confidenciais do governo e que vão incriminar o Nixon, que depois vai se afastar do governo americano. Esse é o primeiro caso, né? A divulgação do The Washington Post, a coragem que eles tiveram para divulgar esses documentos confidenciais, mesmo sendo pressionados pelo governo, mesmo sendo ameaçados pelo governo, eles vão atrás. E o filme conta justamente isso, a história desses jornalistas que correram atrás dessa matéria, correram atrás desses documentos e encararam os fatos e divulgaram a história real sobre a Guerra do Vietnã. É um filme que vale muito a pena, tem a Meryl Streep, tem o Tom Hanks, então vale muito a pena. É um filme que concorreu ao Oscar recentemente, eu acho que em 2017, se eu não me engano, ano passado.
Então vale muito a pena você assistir a esse filme, que é um final que dá um encerramento aí à Guerra do Vietnã e mostra por que algumas coisas, algumas ações foram e merecem ser questionadas em relação aos Estados Unidos e à Guerra do Vietnã. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você tem algum filme sobre a Guerra do Vietnã que eu não falei aqui... tem vários filmes. Tem os filmes do Rambo, por exemplo, que a maioria se passa durante a Guerra do Vietnã. Tem outros tantos filmes, mas eu não citei aqui. Se você tiver algum outro filme sobre a Guerra do Vietnã, deixa aqui nos comentários. Se eu deixei passar alguma informação, também deixa aqui nos comentários. Não esquece do like, não esquece de compartilhar. Por hoje é só, um beijo e